Tá? O nome verdadeiro é? Tô zoando. Então, meu nome é Dayana Bárbara, tenho 16 anos. Tô brincando, tenho 33 anos. Desses 33, 12 foram vividos aqui na cidade, nas ruas do Plano Piloto, né? Na cidade de Brasília. Acho que tá muito baixo, você acha que tá bom minha voz? Tá ótimo. Eu só funciono com pergunta, só pra te dizer, tá? Como você veio para as ruas? Então, eu cheguei em Brasília com 6 meses, e aí logo que eu cheguei aqui com meus pais, isso são relatos que eu leio baseado em histórias que estão escritas na vara da infância, então pode ser também que seja verdade, mas é a minha história de vida que eu cresci com isso. Eu vim pra cá com 6 meses com meu pai. Quando a gente chegou aqui, meu pai foi preso e eu fui para um abrigo chamado CRT em Taguatinga. E eu fiquei nesse abrigo até os 6 anos, até ir para uma família substituta. Que não faltava nada, né? Tinha tudo. Tinha uma boa casa, tinha uma boa escola, tinha uma boa roupa. Morava num local bom, que era no Lago Sul. Naquele 23 do Lago Sul. Mas eu acho que me faltava o mais essencial, que era o carinho e o afeto de família, que eu não tinha. Então lá eu sofri todos os tipos de violações de direito que o ECA permite que uma criança venha a ter. E com isso, uma das funcionárias da casa, vendo toda a minha situação, resolveu me ajudar a sair dessa situação que eu estava e me ajudou a fugir dessa casa. Só que ela só me ajudou a fugir, só me deu os caminhos para sair, não me explicou mais nada. E eu lembro que eu peguei o primeiro ônibus que veio me deixar na rodoviária do Plano. E lá, eu chegando lá, eu fiquei fascinada com uma molecada que estava no meio do gramado, a galera, todo mundo brincando e se divertindo. E eu não entendia por que essas pessoas eram felizes e eu não conseguia ser feliz, né? E aí me aproximei meio que deles e tal. E aí eles estavam com um saco na mão, uns com saco, outros com a lata. Eu querendo saber o que era. Era cola e thinner. E aí eu comecei a inalar aquele produto. E aí foi quando eu comecei a abrir as portas para a rua. Porque foi uma sensação de liberdade muito grande. Então eu consegui esquecer de toda a dor causada dentro dessa casa e conseguia ser feliz. E com isso fui levando, entendeu? Fiquei com 8, fui dos 8 aos 21, passando por várias etapas, desde de uso de thinner, maconha, cocaína, merla, que no meu tempo não tinha o crack. O crack já veio mais pro fim, quase no finalzinho da minha saída. Várias passagens por outros abrigos. Eu acho que eu passei por quase todos os abrigos de Brasília. Casa de Ismael, Aldeia SOS, Criamar, Cantinho do Girassol. Então todos os abrigos de Brasília praticamente eu passei, e fora de Brasília também. E eu lembro que é engraçado porque tem um abrigo chamado em Cocalzinho, chamado Betel, Fazenda Betel. Que lá, quando eles não querem prender, colocar o menino ou a criança nesses casos da vida, esses de internação infantil, eles colocam lá como se lá fosse mudar, mas é porque lá é muito rígido, né? Então lá você tem que acordar cedo, tem que ir para um local, você tem que limpar, você tem que capinar, você tem que fazer tudo um trem para você criar uma certa disciplina, como se isso é uma punição para você ser disciplinado. E aí eu peguei e fui para esse abrigo, mas aí não me regenerei não. E aí, Lúcia, tudo bom? E aí eu fui para esse abrigo, mas aí acabei fugindo de lá, tipo, mais de 200, não sei, mas eu sei que é muito longe. E andando de lá até aqui para Brasília são mais ou menos 8 horas a pé, né? Porque de carro eram 2 horas, 3 horas e meia. E aí a gente fez esse percurso aí, mais 2 meninas, de madrugada, a gente vai de lá 3 horas da tarde, a gente vai chegar aqui no Plano quase meio-dia, andando. A gente tinha muito medo de pegar carona, de sofrer algum tipo de punição, enfim. E daí eu peguei gosto pela rua, porque eu via que em abrigos tinha uma reprodução mesmo da família a mesma história que se passava nessa minha família substituta, se passava dentro de abrigo. Eu decidi que a rua para mim era o lugar melhor. Porque na rua eu poderia não me defender, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse como me defender, eu me defenderia. Na rua, dentro de uma casa, em um abrigo desse, se alguém viesse fazer a maldade comigo e eu fosse para cima, poderia ir presa. Na rua, poderia alguém vir fazer a maldade comigo, eu retribuía e saía fora, ninguém me achava, ia para um outro espaço.
porque era o que a gente fazia muito, né? A gente não ficava muito fixo em nenhum ponto justamente para fugir da polícia, né? A polícia, quando a gente ficava muito tempo aqui no setor comercial, a gente ficava muito visado, então a gente caía para a rodoviária. Aí ficava um certo tempo na rodoviária e ia para Asa Norte, ia para o Cruzeiro, Taguatinga. Então eram os pontos que e são até hoje os pontos de moradia, né? Da galera da população de rua são esses pontos. Taguatinga, Asa Norte nem tanto, mas está voltando agora. Mas nunca foi aquele enxame, acho que até pelo poder aquisitivo, a galera não tem muito dinheiro, tipo setor comercial. Hoje, se você for contabilizar, deve ter uns 300 pessoas em situação de rua. Na Asa Norte não deve ter nem 50. E é isso. Como é essa ação policial com a população de rua? Como você sobreviveu? Hoje à tarde eu vi você falando que alguém tinha dito que você não chegaria aos 18 anos. Essa é a galera desses ditos abrigos, né? Casas lares. Pelo fato de eu sempre estar sempre me envolvendo com algum problema, ou com justiça, ou problema no meio da galera mesmo de rua. Eu ouvia muito do pessoal falando que se eu não mudasse meu comportamento, eu não ia conseguir chegar até os 18, né? Tô com 33. E a ação policial, ela era aqui no setor comercial, o que acontece? Tem avenida, tem alas debaixo das lojas que eles faziam tipo emboscada, né? É tipo um L. Então você entra, você só tem uma saída que é lá. Então eles fechavam a saída e você ficava encurralado na outra. Então eles vinham sempre de madrugada, ou quando você estava já quase dormindo, ou quando você já estava muito, muito chapado. Entendeu? Você chapado, você não tem reação, você vai pensar que é uma ilusão da cabeça e você não vai vir. Então assim, eles vinham, tacavam bombas de efeito moral, te paralisavam. Alguns apanhavam por ali mesmo, eles iam embora. Outros, que já era alguém que já tinha dado problema pra ele em algum momento, eles pegavam, colocavam dentro do camburão e sumiam com os moleques, entendeu? Então, alguns iam aparecer meses depois, todo machucado. Outros, a gente até hoje não tem notícia. Então, assim, tiveram muitas pessoas do meu tempo que sumiram depois de uma abordagem policial, que a gente nunca mais viu, não tem notícia, entendeu? Já teve pessoas mortas lá no final do Lago Norte, porque eles pegavam a gente de madrugada aqui, ou na rodoviária, colocavam dentro da viatura e colocavam a gente para pular de ponte, lá na ponte do Bragueiro, de madrugada, entendeu? Queria nem saber se ia nadar ou não, e na grande maioria das vezes a gente pulava e eles davam tiro, a gente via só os barulhos das balas. Então, assim, a ermo. Então, ninguém aparecia morto lá, era sempre acerto de conta, né? Era a menina que tava devendo para traficante, foi fazer programa com não sei quem, fulano matou. Sempre essas histórias que eles davam, né? E aí foram casos que a gente não sabe até hoje que fim deu dessas pessoas que sumiram, né? Eu sei que pelo menos elas nunca mais foram vistas, né? E a gente não vê corpo, não vê nada. Wanda, tem um experimento bem legal que mostra uma criança negra, mostra uma criança negra, coloca uma criança, uma menina negra na rua e as pessoas não se importam porque naturalizam aquela pessoa lá. Uhum. E aí coloca uma menina vestida da mesma forma na rua e é uma menina branca e as pessoas ficam preocupadas, condoídas, procuram saber quem é o pai. Sim. A gente fala sempre da nossa morte física. Eu gostaria que você falasse das outras mortes que a população negra de rua sofre, né? Das mortes ciúmes, Eu acho que além de todo o descaso que a sociedade faz, cara, a gente não tem nenhum. A galera que mora na rua, eu, por exemplo, quando eu morava na rua, graças ao universo e tudo mais, eu sempre tive pessoas que me levaram para caminhos de, tipo assim, do estudo. Tem uma escola dentro do parque, aqui isso em Brasília. Tem uma escola dentro do parque da cidade, que é um local privilegiado para pessoas privilegiadas, porque fica muito próximo do Sudoeste, que é uma escola só voltada para a população de rua. Eu acho que no Brasil não tem uma outra escola, mas é uma escola que também ninguém conhece. Entendeu? Não é uma escola que as pessoas dão um pingo de valor, né? A não ser quem já estudou lá. Eu terminei meu ensino médio lá, fundamental e médio eu terminei lá. E tirando essas mortes que a sociedade faz todos os dias, eu acho que a morte principal é essa, de você ninguém buscar saber o porquê que você tá ali, entendeu? Que você, tipo, se você precisa de uma oportunidade para você mudar. Tipo, para eu sair, eu só precisei de uma oportunidade. Todo mundo desacreditava, todo mundo, você não vai conseguir isso, você não vai conseguir aquilo. E eu já tinha colocado isso na minha cabeça que eu também não ia conseguir.
Mas eu, de pouquinho em pouquinho, acabava fazendo uma coisa, entendeu? Ia para um sarau, falava uma poesia, ia para um local ali, lia um livro, fazia uma coisa. Então eu chamava a atenção do pessoal de alguma forma, entendeu? Então isso fez com que eu fizesse um documentário de uma feminista chamada Nízia Floresta. E nesse documentário, isso eu na rua ainda, nesse documentário eu conheci a atriz principal, Núbia, que foi onde ela pegou e foi me levar no meu local de dormida. E todo mundo falando assim, porque essa menina é moradora de rua. Mas não tem lógica essa garota ser moradora de rua com o conhecimento que ela tem, o jeito que ela se veste, a guria não fede, tudo mais. Eu nunca gostei de andar nunca gostei de mostrar pra sociedade que eu era uma moradora de rua, entendeu? Apesar de frequentar todos os espaços, mas de noite eu pegar um papelão e me deitar com a minha coberta, que muitas das vezes não estava lá porque os próprios meninos também levavam. E aí ela perguntou por que eu estava na rua. Eu falei, porque eu não tenho pra onde ir, não tenho como me manter em um aluguel, em alguma coisa. Ela falou, se eu te der um emprego, você sai? Eu falei, você sai. E daí ela pegou, conversou com o marido dela, eu consegui um emprego de serviços gerais no escritório de advocacia deles. Fiquei lá por 3 anos, depois disso não retornei mais pra rua, entendeu? Então assim, essa coisa de você, antes de você perceber que o porquê daquele indivíduo tá naquela situação, primeiro eu acho que essa coisa da cor, ela pesa muito, entendeu? Porque é isso, né? É mais plausível, é mais bonito eu ir lá e me importar com uma menina branca que tá ali, que ela pode estar, sei lá, se ela foi sequestrada e foi deixada lá, do que me importar com a mesma menina da mesma idade, só que negra. Tá lá com os parentes dela, o pai dela deve ter colocado ela pra pedir. O pensamento da galera é sempre esse, né? Tá aqui porque deve ter fugido de casa, o pai é drogado, a mãe é drogada e colocou ela pra estar lá e pedindo, então eu não vou ajudar. Então deixa a menina quieta pra lá e tipo assim, ninguém tem nenhum pingo de importância, né? Isso porque é uma menina, se fosse um menino não ia chegar perto porque ia te roubar. Não vou tentar te ajudar não porque eu vou te roubar, então... acho que é isso. Então, Arthur é meu filho, tem 11 anos, prestes a completar 12 anos. Eu desde os 12, meio que muito por proteção aqui da rua, porque é uma regra meio idiota, muito machista até, de que você precisa ter um companheiro ou precisa ter alguém, precisa ter algum laço afetivo com alguém dentro da rua para você ficar seguro, né? Tem uma outra regra contrária a essa, que tipo, ninguém mexe com ninguém. Tipo, não vai vir nenhum morador de rua, vai me violentar, porque eu tô sozinha. Mas você é cobiçada, entendeu? Então os machos vêm todo mundo em cima de você. E aí, como proteção, eu comecei a me envolver com uma garota. A gente ficava muito aquela figura de mãe e filha, na verdade. E aí, depois disso, a gente foi se descobrindo que não era bem mãe e filha que a gente estava querendo. Ela já vinha de outros relacionamentos com mulheres, né, relacionamentos lésbicos, e eu meio que naquela coisa que tipo, ela me dava todo o carinho, toda a proteção, tudo que eu precisava com o papel de mãe que eu não tive, entendeu? Aí a pessoa fica, mas foi maldade dela. Eu falei, não foi maldade dela, eu permiti que ela fizesse isso, entendeu? Então assim, teve um tempo que eu já estava percebendo que não era mais carinho de mãe, que a gente começou a se envolver. Então eu fiquei dos 12 até os 20 só me relacionando com mulheres, só quebrando a cara e me lascando com todas as mulheres. Prestes a completar 21, eu conheci o pai do Arthur, recém-chegado na rua também. A gente tinha um hábito, a gente juntava todo mundo aqui do setor comercial da rodoviária, a gente descia pra prainha dos orixás. Por quê? Porque tinha muita oferenda e na grande das vezes, como tinha as lojas fechadas, a gente não tinha onde conseguir comida. Então tinha muita oferenda de comida, de bebida, e a gente ia lá pra pegar as oferendas dos orixás, né? E aí eu conheci o pai do Arthur lá. E eu falei, cara, por que não dar oportunidades, né? Porque alguns machos da minha vida foram escroto, que essa pessoa também vai ser escrota. E eu comecei a me envolver com ele, e aí decidi que eu queria ter um filho. Falei, cara, eu preciso ter uma semente, eu não tenho semente, entendeu? Eu sou sozinha, não tenho por que deixar. E eu sabia que também, de alguma forma, tendo um filho, me faria buscar uma melhora de vida. Me faria sair daquela situação que eu tava, me faria buscar uma casa, me faria buscar um lar, me faria largar droga, tanto quanto uso, quanto de venda, que depois eu saí da condição de vendedora, de traficante mesmo, para ser usuária. Então eu já estava numa condição bem mais precária, então já estava bem mais fundo a minha situação. Então eu precisava de alguma coisa que me desse um norte da vida, ou eu ia acabar me matando, porque se eu não me matasse, o sistema ia me matar ou as próprias pessoas me matar, entendeu?
Porque o que rola muito no nosso meio é isso. A pessoa te mata pela uma coisa mínima, entendeu? Então assim, eu era uma menina que eu ganhava muito dinheiro e eu sabia aplicar meu dinheiro, mas assim, eu sabia aplicar teoricamente, eu não pegava todo o meu dinheiro e usava droga. Eu usava um terço daquele, outro terço eu ia comprar roupa para poder ir para um futebol no meio da playboyzada, que ninguém me tirava como moradora de rua, porque eu sempre tinha a melhor chuteira. Mesmo a chuteira que a guria comprava na loja de 400 conto, eu também comprava. Então nunca ninguém ia imaginar que eu morava na rua. Tanto que depois, anos depois que eu tinha saído, saiu uma reportagem minha em algum lugar, aí ficaram todo mundo de cara, entendeu? Mas não viraram as costas, continuam sendo minhas amigas até hoje, continuam indo para os mesmos futebol com as mesmas pessoas, outras pessoas, e todo mundo hoje em dia sabe. Então assim, eu sei que na época, se soubessem, iam virar as costas, entendeu? Ou não sei também. Mas a chance de virar as costas, a grande maioria seria que sim. E Arthur, ele veio para isso, entendeu? Ele veio justamente para me trazer a vida, né? Então hoje tudo que eu faço, que eu penso, e as coisas que eu não faço também, é muito pensando nele, entendeu? Tipo, será que se eu pegar uma faca e me matar, meu filho vai ficar como? Ele vai para um abrigo, ele vai passar por todo o processo que eu passei. Não, então não vou me matar, por hoje eu não vou me matar. Será que se eu pegar uma pedra de crack e começar a fumar ela aqui, desvairadamente, dias no cerrado, meu filho vai ficar sozinho, vai ver um conselho tutelar, ele vai voltar para o mesmo lugar que eu vim? Não, também não quero. Então assim, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, tudo que eu vou fazer hoje eu coloco o Arthur na frente, entendeu? Então assim, se eu chegar aqui no meu serviço e pedir demissão, como é que o Arthur vai ficar na escola dele? Não vai ter o dinheirinho para levar pro lanche dele, não vai ter o dinheiro da passagem, não vai poder ir no futebol dele. Então assim, eu vou deixar de proporcionar muitas coisas que eu não tive, eu largando um trabalho, né, por conta dele. Tem dia que eu não quero levantar da cama e tem dia que eu não levanto mesmo da cama porque eu não dou conta, porque a cabeça da gente ela dá um bug, que é uma cicatriz, são várias cicatrizes, né? Que elas não foram tratadas lá atrás, que elas estão vindo agora com uma enxurrada de dor, entendeu? Então tem dia que eu olho assim pra ele assim, e falo, cara, eu não vou trabalhar hoje, mas eu sei que se amanhã eu faltar de novo e depois de amanhã eu faltar de novo, você é mandado embora. Então um dia é válido você faltar, entendeu? Mas 2 dias não é. Aí eu olho pra ele, dou um beijo e falei assim, meu filho, vamos ter que ir, entendeu? Por ele. Não é por mim, eu não faço mais nada por mim. Não faço mais nada, eu só respiro por mim. Mas o restante eu não faço mais nada, se não for em função dele. Gestação foi na rua? Toda. Arthur foi feito, criado e nascido na rua. Todo. Como as pessoas reagem quando Ele quer sentar, tadinho. uma mulher preta, grávida? Cara, é complicado. É complicado porque o que teve de gente querendo me pagar pra quando o Arthur nascesse eu vender ele. E todo mundo, não, você não vai dar conta de cuidar desse menino, dá esse menino, aborta esse menino. O que eu mais ouvi foi isso, aborta, você não vai ter condição de cuidar. Eu lembro até hoje que quando eu peguei o resultado, ele não foi planejado assim, vou fazer os treinos. Eu até fiz uns cálculos assim, mais ou menos, por conta que tinha que preparar meu psicológico para poder dormir com o pai dele, né? E acabou que a gente nem dormiu, mas fez um negócio lá que deu certo. E aí eu fiz todo esse rolê de meio que tabelinha, sabe? O período menstrual, que é uma coisa muito doida por conta do uso da droga, então oscilava muito meu período fértil. Então tinha mês que minha menstruação vinha dia 5, tinha mês que vinha dia 20. Então eu fiquei uns 2 meses sem fazer uso nenhum de droga, para poder equilibrar, para ficar certinho. Comecei a frequentar ginecologista, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, tudo isso com 20 anos, para poder entender esse processo todo. E aí quando eu engravidei, eu lembro que eu fiz o exame aqui no Venâncio 2000, e eu peguei o resultado, não olhei, desci, sentei na escada do pátio, e tava muito na época, tava muito aquela coisa do suicídio, a galera que pulava aqui do pátio, né? E aí eu sentei e ficava olhando pro pátio assim, eu falei assim, eu queria um menino, né? Eu queria uma criança, precisava de alguém, agora veio. Então, tipo assim, nunca passou pela minha cabeça abortar. Então, assim, aí no dia seguinte eu fui lá na escola, que é essa escola que eu estudava, e aí todo mundo falou, mas como assim, cara? Você não tem, você não tá na rua, como é que você vai criar esse menino? Tira esse menino, me dá esse menino. Todo mundo que eu via, a galera que me conhecia da rodoviária, te ofereço tanto pra você, quando ele nascer você me dá, mas aí você nem vê a cara dele, entendeu? Então, quem é o pai? Tipo, davam vários pais pro menino. Meu filho deve não sei quantos pais. Eu acho que... Eu falei, gente, eu moro na rua, mas eu só me deitei com uma pessoa, entendeu?
Então, assim, eu só fiquei com uma pessoa, porque tem isso, né? Tu é mulher, tu é bonitinha, tu é não sei o quê, você tá na rua, quer dizer que você deu pros caras inteiros. Todo mundo que te cerca, você transou com eles. Que é uma coisa que me entristece muito, porque na minha roda ali, assim, tinha muitas meninas que eram meninas de programa mesmo, que fazia e que dava pra todo mundo, mas tinha aquelas que não. Eu optei por não ficar com todos os caras, porque é uma coisa que me machucava, entendeu? Mas tinha outras meninas que não, então isso resolava em todo mundo. Ah, você sabe pelo menos quem é o pai do seu filho? A própria avó dele mesmo, quando foi lá e quando ficou sabendo que ele que ia ser vó, ela ficava, mas eu vou ter que fazer exame, fazer não sei o quê, porque eu tenho certeza que não é do meu filho. Tá aí, o menino é cara cuspida do pai, não tem nem pra onde tirar. Hoje em dia, Deus me livre se eu falar um trem desse, que ela não é vó desse menino, entendeu? E foi muito complicado. Você fazer pré-natal, você ter que ter aquela disciplina de acordar cedo, de tomar remédio, entendeu? Ter que cortar a droga, vivendo dentro da droga, né? Porque todos os espaços que eu ia, sempre tinha alguém usando alguma droga que eu usava, então tem dia que eu acordava que eu tava fissurada, entendeu? Que eu pegava assim, queria me enforcar por conta do cheiro, a vontade, a abstinência mesmo de querer fazer uso e não fazer por conta que ele tava na barriga. Então eu só não consegui parar de fumar cigarro, né? Então assim, bebida eu larguei, maconha eu larguei, cocaína eu larguei, merda eu larguei. Então assim, foi tudo muito em função dele. Fiz meu pré-natal do primeiro dia ao último, no hospital dia da 508. Arthur nasceu saudável, sem nenhum problema de saúde, nem nada. O único problema de saúde dele é a preguiça. Então, assim, até os 6 meses dele, eu ouvi as pessoas me pedindo. Porque eu tava com ele na rua ainda. Cara, olha isso, olha o que você tá fazendo com seu filho, não sei o quê. Mas eu tava na rua, mas eu tava empregada. Só que eu tava juntando um dinheiro pra poder ir pra dentro da casa e ter tudo dentro da casa. Não juntava nada. Eu tenho um trabalho, chegar na casa, tem um vazio. E dormir no chão, continuar dormindo no chão. Dormir no chão, dormir aqui. Pelo menos eu tinha uma galera que me protegia, entendeu? Porque era isso, você cria um bando, né? Você pode ver que morador de rua, ele não fica só, ele sempre tá rodeado de alguém. Então, assim, a galera com a chegada do Arthur, se aproximaram mais de mim por conta disso, né? Então tinha dia que eu tava muito cansada, que ele não dormia à noite, e sempre quando eu acordava tinha alguém lá com o Arthur no colo, olhando o Arthur pra eu poder dormir. Entendeu? Arthur faltava uma fralda, neguinha lá fazia os corre dele, seja pedindo, seja roubando, mas trazia uma fralda pro Arthur, trazia um leite, entendeu? O Arthur teve as melhores fraldas, Arthur usava Pampers, usava esses lenços umedecidos, esses trem, tudo, eu nunca tirei um centavo, entendeu? Mas que é isso, é a família que eu tinha, né? Então, hoje algumas pessoas mais velhas da época, eu passo, cadê meu neto? Sempre falo isso, cadê meu neto, cadê meu sobrinho, cadê meu afilhado? Porque ele tem um monte de padrinho, ele tem um monte de gente. E aí, quando vê o Arthur maior do que eu falo, não, isso não é Arthur não, isso é outro menino que tu já teve. Gente, é Arthur. Entendeu? Por que você foi presa? Como foi sua passagem no sistema? Então, eu fui presa por um 57, que é assalto à mão armada, lá no Grande Colorado. Esse foi o primeiro, esse eu não tava na ação, eu tava junto com as pessoas que fizeram a ação. Mas aí quando a polícia pegou, a polícia não quer saber, entendeu? Ainda mais porque eram 2 pessoas brancas, moradoras de rua, e eu era a única pretinha, então por mais que eu falasse que eu não tinha nada a ver, eu ia no rolê do mesmo jeito. E aí, a pouco o policial falou, a todo momento ele queria que eu assumisse que a arma era minha. E os meninos falando, olha, ela não tava, não, mas a arma é dela, ela que tá coagindo você pra você dizer isso, ela que tá falando, e os meninos falando, tá lá no depoimento deles, eles falam a todo momento que, quer dizer, eu nem sei se ainda tá, porque como ela era menor, né? E os meninos falando, não, ela não tem nada a ver com isso não, ela só tá aqui com a gente, mas ela não fez nada, quem fez foi a gente, quem roubou foi a gente. Então não tinha ainda aquela onda de câmera e tudo mais, então era a palavra dos meninos contra nós. Quando o policial foi lá fazer o depoimento dele, ele afirmou em frente ao juiz que eu, além de eu ser a mais velha, que a arma era minha e que eu tinha ameaçado os meninos de morte se os meninos não fossem assaltar. Enfim, e aí eu fiquei por 2 anos e meio no CAGE, que era o Centro de Internação Infanto-Juvenil, que ficava no final da Asa Norte, que foi desativado. E aí eu saí mais pior do que eu já era. Então assim, eu nunca, meu corre sempre foi tráfico, entendeu? Eu nunca tinha precisado roubar nem nada, mas eu já estava numa relação tão complicada com a droga que eu comecei a ver essa necessidade que só o dinheiro do tráfico não estava mais me sustentando. Porque antes o tráfico, eu usava o dinheiro do tráfico para o meu bem-estar. Entendeu? Chegou um tempo que eu estava usando só para uso de droga, então comecei a vender menos droga, comecei a usar mais e precisava de mais dinheiro, porque eu já estava devendo muita gente. E aí foi quando eu comecei a assaltar.
E aí o segundo assalto eu já tava mesmo, que foi um 5-7, mas que depois de um tempo ele caiu para um latrocínio, porque teve um tiro no meio, não fui eu que dei, mas teve um tiro de um dos nossos meninos. E aí a pessoa, meses depois, veio a falecer, então ela caiu para um latrocínio, né? Que é assalto seguido de morte. E aí foi onde eu fiquei mais tempo, que eu fiquei dos 3 anos mesmo que a lei permite. E foi onde eu saí já sabendo quase assaltar um banco, entendeu? Fazer igual o pessoal fez no Pernambuco. Porque dentro do presídio, a galera não dentro dos presídios, a galera, elas te ensinam tudo, cara. Elas te ensinam a roubar, como você entrar dentro da loja americana, pegar vários chocolates e não ser presa, como tu chegar e meter um carro forte. Então cabia você e eu sempre fui despregada, falei, velho, minha cabeça só funcionava assim. Eu não tenho família, não tenho nada a perder. Entendeu? Então o policial vinha, que eu vou te levar pra todo lugar, eu vou te matar. Eu falei, então me leva, porque eu não tenho nada a perder. Entendeu? E eu realmente não tinha, então primeiro era loucura. Se chegasse em mim e falasse assim, Danda, vamos pegar uma carona, vamos lá pra São Paulo. A gente ia pegar uma carona, a gente ia pra São Paulo. Chegasse em São Paulo, a gente fazia os mesmos rolês que a gente fazia aqui. Não tava dando mais certo, a gente saía. Então eu conheci muita parte do Brasil nisso, entendeu? Viajando, de carona muitas das vezes. Fiz muita amizade com caminhoneiro. Tipo, tiveram caminhoneiros escrotos que tentavam abusar da gente. Teve vários, mas a gente sempre dava um jeito. Tipo, eu nunca fui abusado por caminhoneiro. Mas tiveram aqueles que, tipo, falavam assim, neguinha, tal dia eu vou estar passando em Brasília, vai em tal lugar, se você quiser ir pra algum lugar. Era batata, a gente queria sair, chegava lá, o cara tá indo pra onde agora? Ah, tô indo pra Sergipe. Então bora pra Sergipe. A gente não tinha essa programação, não tinha esse desespero, é uma coisa que eu não faço hoje. Entendeu? Hoje eu não pego um ônibus sem me programar o trajetório que vai fazer esse ônibus todo. Porque eu fiquei com muito medo da rua. Né? Me causou uns acontecimentos muito recentes, assim, assalto, tentativa de estupros aqui dentro do plano. Me fez causar medo. Eu falei, gente, eu sempre fui da rua, a rua sempre foi minha, hoje eu tenho medo da rua. Entendeu? E lá dentro do sistema, por fato de eu não ter ninguém, não ter visita, então assim, eu era sempre a faz tudo, né? Então assim, eu fazia tudo para as presas e fazia tudo para os agentes. Por quê? Porque eu precisava ter um mínimo de qualidade lá dentro, que é impossível ter qualidade, mas eu precisava ter um mínimo. Então eu precisava chegar numa segunda-feira, no dia da visita, eu poder sentar e comer uma pera, que só tem quem receber a visita. Comer uma maçã, que só tem quem receber uma visita. De ter um absorvente que não seja aqueles panos que eles davam lá, mas que só tem quem receber uma visita. Então assim, eu acabava fazendo os favores para as meninas lá dentro, lavando roupa, fazendo carta, fazendo desenho. Então assim, essa é uma habilidade que eu tenho, que é de desenhar, mesmo que colando assim, mas de manusear os trens de desenho. Eu aprendi lá dentro porque as meninas ficavam com preguiça, eu acabava fazendo a escrita. A maioria das meninas que iam para lá, mesmo que morassem em casa, por começar muito cedo no corre, não era alfabetizada. Então eu que fazia as cartas desenhadas para mandar para a família. Então era moeda de troca, entendeu? Que eu tinha. Então as meninas sujavam um monte de roupa, eu ia ter que lavar, porque como eu não tinha visita, não tinha nada. Então, e ao mesmo tempo eu ficava muito de boa com as agentes, por isso, porque eu não podia sair fora da linha. Então tinha que ser sempre a... É o quê, minha parceira? E aí eu tinha que andar sempre na linha com as agentes, porque de alguma forma eu também precisasse que elas me facilitassem algumas coisas que eu não ia ter acesso, entendeu? Então assim, a menina que tivesse comportamento melhor pegaria as melhores roupas quando chegava de doação, teria os melhores absorventes, as melhores calcinhas novas, o restante a gente pegava calcinha usada, entendeu? Você não tem visita nem nada, você tem que dançar lá dentro a música conforme eles tocavam, entendeu? Mas até eu entender isso, eu aprendi um pouquinho, porque eu sempre fui muito ruim de seguir regras, né? E assim, tu sempre foi tua vida inteira, tu livre aqui, bicho solto, e quando tu vê lá dentro de um sistema que tu tá presa, que existem regras, e que quem tá ditando as regras são as pessoas brancas, parceiro, tu vai fazer o quê? Entendeu? Tu vai ir, então assim, era castigo em cima de castigo. E castigo, isso acarreta na sua pena, entendeu? Então, quanto tempo você fica, X tempo de castigo, acrescenta 2, 3 dias na sua pena. Então, assim, de repente, era nem 3 anos que eu tinha que pegar, mas tanto castigo que eu peguei, tipo, no primeiro ano, eu apanhei muito pra poder aprender que se eu não melhorasse, se eu não dançasse igual elas estavam mandando,
eu ia morrer lá dentro, entendeu? Ia dar os anos que o estatuto permite que o adolescente fique internado, pode nem falar detido, internado. E aí elas iam arrumar alguma coisa, fazer alguma coisa para que eu continuasse, entendeu? Então foram 3 anos e 6 meses justamente por isso, porque é muito petulante. Eu lembro que uma falava bem assim: você é muito queixuda, garota. Você é muito queixuda, você tem que parar de ser queixuda e não sei o quê. E foi a pessoa que mais me deu apoio. Porque mesmo que ela falava isso assim, na frente das meninas, para mostrar poder e tudo mais, quando as meninas estavam longe e tudo mais, ela falava: Danda, faz isso aqui, assim que você vai se dar bem. Então ela que me facilitava muitas coisas, mas ela precisava de alguma forma mostrar autoridade perto das meninas, entendeu? Quando eu ia pro embate com ela. Então assim, ela era muito escrota, ela me batia, ela me machucava. Mas e quando tava por fora, quando tava no castigo, ela era a única pessoa que ela fala comigo, entendeu? E aí chegou uma assistente social também que ela falava pra mim bem assim: Danda, se você não, ela é a única pessoa que me chama de Dayana, a Heloísa. Eu tenho contato com ela até hoje, ela é a única pessoa que fala assim: Dayana, esse aqui é o fim do poço. Se você não se levantar desse fim do poço, tá lá em cima, você vai estar, é seu fim. Vai ser seu fim esse aqui. Então isso pra mim me coisou isso. Eu tava com 1 ano e 7 meses lá dentro já. Eu já sabia da minha sentença, já sabia que eu ia apodrecer ali, enfim. E que se eu continuasse aprontando depois dos 18, aí era comédia direta. Aí já é um outro sistema. Porque é uma cadeia para adulto, entendeu? Lá a gente não pensa, as mulheres adultas, a maldade na mente delas é maior do que a do menor, só que o menor faz, entendeu? A adulta ela já se reprime mais, mas a capacidade, a qualificação do crime dela é maior, entendeu? Do que a do menor. O menor ele faz tudo mais, mas é porque ele é impetulante, ele vai lá e faz o que ele sabe que pra eles, como ele diz, pra ele tanto faz. E tanto faz sim, cara. É muito ruim tu ficar 3 anos longe da tua liberdade. Quem tem família deve ser pior ainda. Eu não tinha, entendeu? Qual era a sua função na própria rua e como foi voltar pra rua para trabalhar com a população? Cara, eu falo que eu sou assistente social nata, né? Eu comecei num abrigo. Abrigo não, foi um projeto desenvolvido por 2 adolescentes, a Daniele e o Bimbex, que também foram criados. Você pode, desculpa. Voltar lá, né? Você pode, então tu repete pra mim. Qual era a sua função no Copa Rua e como foi voltar pra rua como agente para fazer um trabalho com Educadora. de educador? Então, eu comecei com esse retorno através do Geração, que foi um projeto pensado por 2 adolescentes, o Bimbex e a Daniele. Foram pessoas também que passaram pela minha vida quando mais nova. E quando eles vieram, eu estava num processo de drogadição muito forte, porque eu já tinha conhecido o crack, né? Eu já estava trabalhando e eu fui fazer estava sem grana em casa, e uma noite que eu vim com o Arthur pra rua, pra conseguir as coisas lá pra casa e tal, e eu só ia ficar aquela noite, no dia seguinte eu ia pra casa. E aí a vara da infância veio no dia que eu tava lá. Eu creio que foi uma denúncia, com certeza foi uma denúncia. E aí quando eles me viram, eles já me conheciam, então assim, você já conhece a mãe, então tu já não quer nem saber como é que a mãe tá mais, entendeu? Eles já me conheciam na minha adolescência e tal. E eles chegaram simplesmente, só pegaram o Arthur e levaram. Levaram ele pra um lazinho que fica lá no Bandeirante. E aí minha vida estruturou por completo. Então tudo que eu tinha conquistado num espaço de 2 anos, nessa questão de ter saído da rua, de ter largado a droga, de estar trabalhando, de estar criando meu filho decente, ele foi perdido em um dia. Porque quando eles pegaram meu menino, levaram lá pro lazinho, acabou. E aí eu voltei de novo pra rua, fiquei esse tempo que ele ficou no lazinho, fiquei na rua, voltei a fazer uso da droga, então eu já estava muito comprometida com o crack, muito comprometida. E aí foi quando surgiu esse projeto, que eles pegaram, e a Tcheli, que era do Movimento Nacional de Meninas e Meninas de Rua, me chamou para ir morar nesse projeto. Ela falava: se você quer ver seu filho, você tem que ficar aqui. Então eu fiquei 1 ano lá no abrigo, sem pisar o pé na rua, sem fazer uso de droga nenhuma, muito em função do meu filho. Então era todo dia eu ter que me cortar por conta que eu estava na abstinência e queria fazer uso. E não poder ir porque eu precisava retirar meu filho. Nesse 1 ano, ela me chamou para ser monitora. Eu recebi que era um projeto financiado pela Petrobras, não sei se nem se pode falar isso não, mas depois vocês editam aí.
que é propaganda. E aí eu recebi uma cota de tipo R$300 para ser monitora lá por meio período. E aí, como eu estava desenvolvendo bem, estava longe das drogas, tinha um respeito, sabia lidar com os meninos e tudo mais, aí eu fui promovida educadora, que aí depois a SEDEST, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social daqui do Distrito Federal, viu que era um projeto interessante e tudo mais, pegou ele e falou assim, ó, contrapartida, eu preciso que pelo menos um dos meus funcionários seja contratada do GDF. E aí eu fui a contratada, mas aí vieram mais 2 pessoas junto comigo. E aí eu comecei a trabalhar para o GDF como carro comissionado nesse espaço. E daí começou, porque assim, eu sempre me entendi como uma moradora de rua diferenciada. Demorou para mim entender isso, mas hoje eu me via que isso. Por quê? Porque eu sempre me sobressaí dos meninos. Então eu sempre busquei estudar, eu sempre gostava de andar diferente. Eu sempre ia pro embate com a polícia, quando eu via que a polícia estava fazendo abordagem de uma forma que não era adequada. Entendeu? Seja com o menino, seja com a menina. Eu sempre ia para os embates. Mesmo depois quem sofria as consequências na madrugada era eu. Mas eu sempre tive esse lado meu de assistente social muito aflorado. Aí todo mundo falava, velho, faz serviço social, faz serviço social. Aí eu comecei a pensar, mas depois veio Arthur, e depois minhas prioridades foi só em função dele, e acabou que não acabou ainda não, a gente vai fazer, um dia nós faz. E aí agora o último trabalho que eu tive foi como educadora social no Projeto IPs, que é um serviço especializado com população de rua. E é muito engraçado porque, a princípio, ninguém quer respeitar, todo mundo, a primeira coisa que ninguém fala assim, eu vou respeitar essa noiada, eu vou respeitar essa pessoa, tava um tempo desse aqui comigo e tudo mais, assim. Gente, não é um tempo desse, é 12 anos, entendeu? E eu já vim de uma trajetória. Mas ao mesmo tempo, quando eles veem, eles falam assim, cara, velho, se a Danda tá ali e conseguiu, a gente vai atrás. Então tiveram muitas pessoas que me viram Yara, viram a Anne, viram a galera que morou com a gente no gramado da rodoviária nesse trabalho, longe de droga, na sua casa e tudo mais, que resolveu sair também muito em função disso e que hoje também estão dentro dessa empresa, entendeu? Então são 2 coisas. Vai ter aquele lado lá que a pessoa só vai ver aquele tempo que ela estava sentada com você, com a latinha na mão, fumando crack, e vai ver a outra pessoa que viu que aquilo lá deu certo, que você abandonou tudo isso e vai seguir na vida, entendeu? Que se eu conseguir, ela também vai conseguir. Que é o lado que eu mais apego quando eu encontro algumas equipes que eu vejo fulano. Eita, Fé, você tá aqui, tá, tal. Então tá massa, você sabe, mas eu vi porque tal dia eu vi você, vi a Yara, vi fulano, vi ciclano, e que estavam trabalhando e que foi uma coisa que deu certo, entendeu? Eu acho que por mim é o que mais me dá gratificação, sabe? Para além de salário, porque infelizmente a gente precisa de salário para poder sobreviver num país capitalista igual esse, mas se não... muitas das vezes eu tem um cerrado lá perto da minha casa, eu pego os cadernos velhos do Arthur, pego as canetinhas velhas e vou lá para sempre fazer alfabetização com os meninos, entendeu? Trabalham na reciclagem, que a gente sabe que ali não funciona essa reciclagem, a gente vai colocar como reciclagem para não ficar ruim, até para mim mesmo, com os filhos dos catadores, entendeu? Mas é só eu. Por quê? Porque a maioria da galera que eu chamo para ir lá tem medo, porque não vai poder ficar com o celular, porque eu acho que o menino vai te roubar. Entendeu? Eu não vou, porque galera, não vai. Tipo, eu não sou a heroína do mundo, não, entendeu? Então, tem vários grupinhos ali, os grupinhos aqui. Se eles juntar aqui, assim, nós somos o quê? Nós somos em 5. Se juntar todo mundo, eu não vou conseguir defender todo mundo, entendeu? Mas assim, pelo menos vou dar a voz, eu pelo menos vou enfrentar e vou falar, pô, tu tá me desconhecendo, entendeu? Olha a nossa história, olha quem eu fui, olha quem eu sou agora, entendeu? Por que tu tá querendo fazer isso? Então eu consigo meio que defender a galera desses espaços, mas também eu não vou colocar lá um povo numa situação de risco, entendeu? Excelente seria se a gente pudesse descer agora no buraco e fazer essas filmagens, mas eu não sei, que a galera tá todo mundo usando lá dentro. Então quando a gente tá sob o efeito de qualquer entorpecente, a gente foge do nosso controle das coisas, entendeu? E onde meu lado educador me induía muito, porque as minhas equipes nunca queriam descer aqui. Então eu acabava descendo sozinha, fazia as abordagens, fazia os atendimentos da galera por conta da galera ficar com medo. Eu falei, cara, então você não serve para trabalhar num serviço desse. Você tá aqui só por conta do dinheiro. Porque se você não consegue sentar numa praça dessa daqui, aqui muitas das vezes eles mijam aqui, eles transam aqui, então fica várias coisas, porque assim a galera não conseguia sentar, ficava todo mundo em pé, não pegava na mão dos meninos, não abraçava, velho, então tu não serve para trabalhar num serviço desse, entendeu? Porque esse serviço você tem que se despir de toda a vaidade que você tem, deixa a tua vaidade para quando tu sai do teu serviço. Porque se você vir daquele seu jeitinho de quando você é falando com seus amigos na rua da sua casa, um moleque desse aqui, ele não vai te respeitar nunca. Eu teve caso de meninos aqui assaltar a gente da nossa equipe, por conta que o cara chegava perto dele, pegava na dele, porque assim, o cara fazia isso. E isso é um agravante, é um grave, como a gente fala na rua, é um grave.
Porque no dia que ele te vê, ele são ou ele drogado, ele vai pra cima de você. Porque ele entendeu que você teve nojo dele. Entendeu? Muitos aqui não tem família. Muitos aqui estão por falta de opção, mas outros muitos estão aqui mesmo porque foi isso, veio, gostou, fez igual a mim, gostou da falsa liberdade que a rua dá, se entregou nas drogas e não consegue mais sair, porque a pior prisão é essa, a prisão da droga, cara, entendeu? Tipo André eu tô juntando a saída com o tempo que eu fiquei, são 24 anos, André já tava, e André continua na mesma situação. Mas eu falei com ele, fazia tempo que eu não falava com ele. Falei com ele, ele me conheceu quando ele viu a câmera que ele voltou, entendeu? Então, assim, são várias pessoas que estiveram no meu tempo, que quando eu cheguei já estavam, tiveram pessoas que chegaram depois, mas que permanecem. Porque vão ser eternamente refém das drogas. Essa política de desintoxicação que o governo faz, ela é péssima. Porque como é que você me tem um CAPS aqui em cima da maior boca de fumo central? Não tem como, não existe isso. Como é que eu tô limpa e vou fazer meu tratamento e saio de dentro do meu tratamento, vem aquela fumaça de crack no meu nariz? Meu irmão, tem que ter um sangue muito forte, tem que ter como é que fala? É um autocontrole muito grande sobre a droga. E a gente sabe que não existe esse autocontrole sobre a droga. Para mim é pior o espaço, não é a forma, que o espaço onde o CAPS Brasília está, para mim é horrível. É horrível, porque o moleque tá lá dentro. E onde o pessoal fica internado é embaixo. Então a janela, ali onde eu mostrei pra vocês do buraco, os meninos fumando ali, então vai tudo pra dentro do CAPS. Quem é a pessoa que vai conseguir tratamento? Não vai, cara. As clínicas terapêuticas hoje em dia parecem mais retiro para evangélico, porque você vai lá e quer te entubar de coisas evangélicas, nada contra os cristãos, entendeu? Poderia ser outra coisa, mas não é isso, entendeu? Não é, a gente vê que não é isso, que se fosse isso não tinha Judas. Judas andou com Jesus e traiu, e foi pelo errado. Então se só a palavra salvasse, só a palavra... Pronto, você vai para uma clínica, vou falar de Deus e vou te tirar, quando você sair você vai estar porreta? Não vai, cara, a gente tem coisa lá atrás, o cara andou com Deus e foi traído, agiu pelo errado. Então a gente sabe que não é só por aí. O método de tratamento que as clínicas empregam é só isso, é você comer a Bíblia o dia inteiro, orar e pronto. Ficou 3 meses, quando você sai, pronto, tô salvo, porque fiquei lá 3 meses orando e lendo a Bíblia. E não é. Entendeu? Então Genocídio da população negra. Eita bagaceira. Então é pesado. É pesado porque... E aí, nega? Por favor? É pesado porque... Infelizmente, a gente pode dizer que não vai parar nunca, né, velho? Infelizmente, a gente não vai dizer que vai parar nunca. Porque antes se matava porque era morador de rua, porque era uma certa limpeza, né? Mas hoje em dia qualquer preta que agora tá metendo bala, como se a gente não fosse gente, né? Pra eles é isso, a gente não é gente é só verme que faz peso na terra, como eu já ouvi falar e também já falei para algumas pessoas mesmo. Que o povo preto é só isso, só faz volume, né? Que a gente é volumoso e a gente tem muitos casos famosos aí de Marielle, de Amarildo, de Cláudia, agora desse senhor que eu nem sei o nome, nem quis me aprofundar muito na história, só quando eu comecei a ver 80 tiros já me entristece, porque é isso, né? Onde é que não chegou, né? Onde é que as balas não chegaram? Antes a bala matava, era só aqui embaixo, só a galera das periferias, só a galera que tava no meio da rua, né? Então assim, quando eu morava aqui na rua, a forma de matar a galera era envenenado. Os comerciantes aqui davam cachaça, porque os caras tudo cachaceiro, tacavam veneno nas cachaças e dava pro povo. O povo bebia e morria. Aí quando dava no outro dia, saía no jornal que sido como alcoólico, que a pessoa tinha tido convulsão de madrugada e não tinha socorro e morreu. Mas quantos casos? O finado Alex morreu aqui, ó, na pracinha das Americanas, envenenado por um comerciante desse aqui, negro, preto, universitário, estudante de psicologia da Católica, morador de rua, morreu ali aqui embaixo. Então assim, a classe média, a classe preta, né, subiu,
Ela alcançou onde a que é alta agora eu não queria que chegasse, né? Então, para isso, o único jeito de fazer eles voltar de novo é matando, cara. É matando. E o ruim é porque é a nossa juventude que tá indo. Então, a gente não sabe se daqui a 30 anos meus amigos vão continuar vendo seus filhos crescer. É homem já, né? 30 anos, Arthur vai estar com 23, 22 anos. 33, meu Deus, eu fugi da escola não, né? Enfim, não vai conseguir ver, porque eu não sei se eles vão deixar a nossa juventude preta chegar. Que eu acho que a intenção deles é essa mesmo, é não deixar a juventude preta chegar. Porque de mim para trás era muito arredia, né? Ia, mas não ia com tanta força. E a nossa juventude preta, que agora não, ela tá incitando a todo dia, que não é da forma que eles querem, não. Entendeu? Que a galera responde com a voz, ele responde com bala. E ninguém tem peito de ferro, velho. E ninguém tem peito de ferro. Só que o problema é onde é que eles estão. O ruim deles é porque eles não estão entendendo que é o seguinte, eles estão só cortando. Eles só cortam as pés. Quando você corta o pé, você não arranca a raiz. Como você vai arrancar a raiz? Como é que tu vai fazer? Tu vai matar todos os pretos do mundo para não gerar mais preto? Mas todo mundo tem o mais branco dos brancos do olho azul, tem o sangue preto, meu filho. Em algum momento da vida dele, ele vai ter alguém dentro da família dele que vai ser preto. Então não tem como exterminar não, parceiro. Tu mata um, nasce 3. Tu corta uma árvore, dá 5 frutos da outra lá que tu deixou em pé e assim vai, entendeu? E eles vão ter que entender isso. Que não adianta, foi 80 aqui agora, 14 lá em outra, 5 em outra, entendeu? E vai indo. Uma hora a bala deles acaba, eles vão ter que entender que vai ter que trocar livro por bala, porque senão não vai dar conta. Entendeu? Eles vão ficar sempre dando burro na água, porque eles não conseguem perceber que a partir do momento que eles começam a fazer, que toda vez que eles exterminam um preto, seja conhecido ou não seja conhecido, a proporção que dá, só que a gente não consegue revidar igual eles fazem. Eles reagem com ódio. Entendeu? A gente reage educando e criando melhor os nossos pretos para fazer o contrário do que eles querem, entendeu? Porque eles querem isso, eles querem que a gente eles incitam a gente a matar, a ficar com raiva deles e ir pra cima deles, pegar a mesma ferramenta de ódio que é a arma e ir pra cima deles, entendeu? Pra quê? Pra eles dizerem, fazer assim, ó, a gente sempre teve razão, sempre foram violentos, tinham que estar correntados mesmo, porque não podia ter uma arma, porque o que eles fazem com a gente, entendeu? E aí a gente tá fazendo o contrário, a gente tá colocando mais preto dentro de faculdade, entendeu? A gente tá colocando mais preto pra não ficar limpando o chão. A gente tá colocando mais preto pra exercer uns cargos de confiança nos espaços. É isso é que fode com eles. Pois é. Não, mas então, é isso, não, mas é porque são mulheres, né? São espaços que, tipo assim, eu acabei de ganhar um festival de cinema aqui de Brasília, que ele foi feito todos por mulheres. Exceção do diretor, que foi um homem. Mas era um espaço extremamente de macho, entendeu? Era um espaço extremamente de macho, que é esse de produção, entendeu? De elaboração, da própria construção civil, que só aceitava macho, entendeu? E era só os machos pretos, porque tem que pegar peso. Hoje em dia não, hoje em dia as mulheres estão entrando em todos os espaços, deixaram a gente chegar, deixou agora, parceiro, não tem jeito mais não, agora ó, segura que o bonde agora é pesadão. Mulher lésbica preta. Aí lascou. Já é 8 horas, já é hora de ir embora. Então, ser mulher lésbica preta na rua é complicado. É pior do que fora dela. Porque os homens não entendem. Eles não conseguem entender, então assim... quando eu tinha minha companheira na rua, a gente foi alvo de diversas vezes. Tanto da nossa galera, que tipo assim, nunca foram violentos, querer violentar a gente nem nada. Mas as piadas. Mas a sociedade fora da rua, a gente várias tentativas de estupros. Várias propostas de fazer suruba. Meu Deus, todo dia, quando algum macho vê a gente se pegando, eu pago tanto pra vocês dois saírem comigo. Sabe, é uma coisa excitante, eu fico olhando assim, gente, eu não consigo ver nada excitante de 2 mulheres se pegando, não, só se eu estiver no meio, aí tudo bem, mas se eu não estiver, eu não acho não, entendeu? Mas rolava muito isso, e só que o fato de ser os meninos, tipo, os meus meninos que andavam comigo,
Aí me doía muito porque é aquela coisa, tipo, eles não tinham criação nem de pai nem de mãe, mas eles aprenderam em algum espaço dessa sociedade que era feio, duas mulheres se pegando, entendeu? Então, as piadinhas de tipo, só é saboeira, né? Tô precisando lavar roupa, preciso de sabão. Então, assim, é coisa nossa. Tipo, gente andar junto comigo. Quando eu tava sozinha, eu era a Danda, que fazia os corre, a Danda que tinha droga, a Danda que fazia isso. Mas quando eu tava com a minha mulher, era a saboeira. Entendeu? Então, é muito complicado, né? Então, eu tô... Como a sociedade, ela coloca rótulos, então eu tô abaixo da margem. Eu sempre falo que eu tô sempre abaixo da margem pra eles, né? Que eu não tô abaixo da margem, porque eu sou mãe solo, preta, pobre e sapatão. Então, assim, quando veio esse negócio de Bolsonaro, ele falou, vai matar os viados, vai matar esse sapatão. Eu falei, rodeio. Vai matar os pretos, eu rodeio. Vai matar os pobres, rodeio. Vai matar a mulher, fudeu 2 vezes. Posso pegar uma faca já, eu mesmo vou fazer isso? Porque eu peguei os 4 estereotipos que ele falou que ia exterminar. Então, eu tô fodida, meu amigo. Eu tô fodida, então não tem pra onde eu correr, não. Porque eu não posso me virar macho. Eu não vou deixar de gostar de mulher por conta que um reaço idiota desse, imbecil, que nem lê, ele sabe. Porque até os trem que ele lê, assim, ele lê gaguejando. Até você pegar um menino daquele lá que tá fazendo uso, colocar ele pra falar, ele fala melhor do que uma anta nordestina. Nordestina não, porque o Nordeste não gosta dele. Uma anta daquela. Fala melhor. Eu não tinha jeito. Eu não vou arrumar um pai pro meu filho porque ele não vai querer mulher que não tenha filho, que não seja casada durante esse padrão de família perfeita, né? Família tradicional brasileira. Eu falei, cara, o jeito é meter os peitos. E foi aí que me incitou muito a voltar pra militância, com mais força, né? Então voltei para todos os meus espaços, voltei para atuar com criança e adolescente, que sempre foi sempre onde eu comecei, entendeu? Então, minha paixão é criança e adolescente em situação de rua. Não quero trabalhar com criança e adolescente dentro de abrigo, quero trabalhar em situação de rua, porque se você não trabalhar com ele aqui fora, ele vai entrar dentro de um abrigo desse aqui assim, já sabendo tudo que não presta, vai lá dentro, vai contaminar todo mundo, porque é isso aqui, a rua, ela faz isso, ela te impregna de coisa e tu vai para dentro dos espaços, reproduzindo tudo aquilo que você não aprendeu aqui. Tudo que você aprendeu aqui na rua, você reproduz dentro dos espaços. Então, você trabalhar com a criança, desde o 0 ano até onde o ECA diz que quando é criança, que é entre 11 e 12 anos, você evita que ele chegue um adulto imbecil, babacão. Entendeu? Você evita que seja um menino machista. Uma mulher também machista, porque a gente não pode ficar dizendo... O machismo, ele não é só dos machos, não. Tem muita mulher reproduzindo isso. Tem muita mulher sendo escrota com outra mulher... Entendeu? Muito baseada nessa autoproclamação de que sororidade zero, eu por mim, entendeu? Não é assim, cara. A gente brigou tanto para conseguir os espaços, para vir qualquer uma outra e diminuir a gente por qualquer outra coisa, sabe? Por conta de status, de poder. Que poder, velho? Poder quando tu tá tá lá no geladão, naquele espaço quadrado gelado ali assim, que foi-se embora todo o seu poder, tudo. O que fica é o que tu fez aqui, ó. Tu não precisa ser Madre Teresa de Calcutá pra ter teu nome em lápide nos trem tudo, falando que você fez, não, cara. Faz o mínimo. Faz teu mínimo, que alguém vai vir lá fazer um pouco daquele mínimo seu com o dela e vai reproduzindo. Entendeu? Só isso. A última, Duda. No Como futebol. você pensa esse país pra Arthur, menino preto, pobre, periférico? Como é que eu penso, cara? Gente, eu não posso não falar da violência, né? Não posso não falar que eu não fico insegura dele sair e não saber se ele não vai voltar. O país que eu penso, que eu preciso, que eu necessito e que eu educo ele para fazer é esse. Não levante a mão para ninguém, porque vai vir alguém vai levantar. E essa pessoa pode levantar com alguma coisa na mão. Então, quando você sair, você faça seu caminho reto, sempre com respeito às pessoas, porque ninguém vai te respeitar. Se vê uma confusão, se vê uma briga, se afaste. Não vai querer dar um benfeitor, não, porque já foi esse o tempo que a gente fazia benfeitorias e tudo mais, que a galera, você era dado como herói. Hoje em dia, se você faz a benfeitoria, vai arrumar mais 2 neguinhos assim e vai dar um jeito de te... E aí, pai? Cadê as balinhas? Ei, não soltou, tô legal. Tava preso? Sim, Fabiano. Eu te conheço, rapaz. Quero saber das balinhas. Não, sei lá, sei lá. Tô suave. É legal? Tô no momento de fome aqui, pô. Entrevistado aqui. Pode crer, rapidão troca ideia contigo.
Entendeu? Então o país que eu penso é esse. Sem palavras. Onde. Bonitão, chegando bonitão assim, as mais respiradoras. Não, menos também, né? Se tem eu de bonita, quer eu te olhar pra quê? Eu penso num país assim, que ele não venha. Pera, você só não fica perto da câmera, fica aqui perto de mim, do lado de cá, ó. Senta aqui, ó. Caralho, deve estar muito doido. Então, eu só penso num país assim, cara, que é isso, né? Que Arthur possa sentar numa praça e conseguir conviver com uma pessoa igual o Fabiano e que não tenha medo dele. Entendeu? Que não vai desrespeitar ele e que Fabiano também não vai mexer com meu filho, independente de estar nessa situação, de nada. É difícil. E esse é o Zé Ruelo. Cadê a balinha? Aí, Tava preso, né? tá trancado. Tá armado desse jeito, tava preso, tava armado, tava dando comida lá, não era?